Slava Ukraini, vamos falar sobre uma série de acontecimentos que, embora Moscou tente maquiar, desenham uma realidade muito clara. Ataques ucranianos de longo alcance na Rússia, golpes na logística e no comando russo, o colapso do Starlink na linha de frente e, por fim, a reação habitual do Kremlin, ameaças nucleares e pânico. Eu sou Derina Tchatchenko e este é o Sem Filtros. Antes de continuar, um segundo importante. Se você valoriza esse tipo de vídeo explicativo, com contexto real e sem distorções, começamos com o que, sem exagero, é um dos golpes mais sensíveis que o aparato militar russo recebeu em meses. Janeiro de 2026. As forças de defesa da Ucrânia atacam a longa distância o campo de testes de Kapustin Yar, na região russa de Astrakhan. E olha, não estamos falando de qualquer base perdida no mapa. Kapustin Yar é um dos lugares mais sensíveis do sistema militar russo. É lá que se prepara o lançamento de mísseis balísticos de médio alcance e onde, segundo informações confirmadas, está instalado o complexo Oreshnik, uma das supostas joias estratégicas do Kremlin, que há meses vem sendo vendido como símbolo de força. Os ataques foram realizados com mísseis ucranianos FP-5 Flamindo, de produção nacional. O Estado-Maior da Ucrânia confirmou danos em vários hangares, sendo um deles de forma considerável, além da evacuação parcial do pessoal russo. Isso não foi um gesto propagandístico nem um aviso simbólico. Foi um impacto real contra a infraestrutura, onde a Rússia prepara armas com as quais depois ameaça não só a Ucrânia, mas também a Europa. Por que isso é tão importante? Porque Kapustin Yar não é apenas um campo de testes. Segundo a Força Aérea Ucraniana, de lá a Rússia poderia ter lançado mísseis em ataques anteriores, inclusive aqueles que colocaram regiões do oeste da Ucrânia em alerta. E porque o próprio Putin anunciou, em dezembro de 2025, que o sistema Oreshnik entraria oficialmente em serviço de combate. A Ucrânia não esperou para ver o que isso significava na prática. Agiu antes, de forma preventiva, estratégica e cirúrgica. E há um detalhe fundamental que quase ninguém comenta. Esses ataques não foram apenas militares. As forças de operações especiais coordenaram ações de deep strike apoiadas por redes de resistência interna, como o movimento Chorna-Iskra, que ajudou a analisar a reação russa. As mudanças logísticas e a adaptação do inimigo. Após os golpes, isso demonstra algo fundamental. A Ucrânia não só resiste, aprende, inova e atinge onde mais dói, sem filtros e sem mito. Agora, Kapustin-Yar não foi apenas um caso isolado. Enquanto Moscou insiste em projetar uma imagem de controle absoluto, a realidade no terreno conta uma história bem diferente. Paralelamente, as forças de defesa da Ucrânia realizaram uma campanha coordenada para reduzir as capacidades ofensivas russas, atacando alvos-chave tanto em territórios temporariamente ocupados quanto dentro da própria Federação Russa. Logística, comando, drones, guerra eletrônica, a espinha dorsal do sistema militar russo. Na região de Zaporizhia, uma concentração de tropas russas foi atingida no campo de treinamento de Primorsky-Posad. No eixo sul de Slobozansk, as forças ucranianas destruíram um sistema de lançamento múltiplo de foguetes Tornado-S de calibre 300 milímetros, capaz de atingir alvos a mais de 120 quilômetros. Esse tipo de arma não só bombardeia cidades, como também sustenta a ofensiva russa em profundidade. Neutralizá-la significa salvar as vidas civis e militares. Em Donetsk, perto de Makivka, foi atingido um importante centro logístico russo, um golpe direto na sua capacidade de mover munição, combustível e reforços. E já dentro da Rússia, na região de Kursk, a Ucrânia atacou um posto de comando de drones que, tristemente, se chama Regimento Especial Amad. O impacto foi confirmado. Menos drones operacionais significa menos terror vindo do ar. E ainda mais, na região russa de Bryansk, foi danificada uma estação de guerra eletrônica. Em Belgorod, foi confirmada a destruição anterior de um radar do sistema antiaéreo C-400.
Tudo isso desenha um padrão muito claro. A Ucrânia está demonstrando, peça por peça, que desmonta o sistema que permite à Rússia atacar. Não é improvisação, não é caos. É uma estratégia fria, calculada e profundamente incômoda para o Kremlin. Agora vamos colocar os números na mesa. Em janeiro de 2026, surgiu um número que explica melhor a situação real na frente de batalha do que qualquer discurso oficial russo. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, mais de 30 mil ocupantes russos foram eliminados em apenas um mês. E não, esses valores não são estimativas. A olha não. Cada impacto é verificado, documentado e comprovado com vídeo dentro do sistema militar Delta. Guerra Moderna, dados reais. O ministro da Defesa, Mikhail Fedorov, foi claro. Após as enormes perdas de dezembro, o potencial ofensivo russo foi reduzido, embora não tenha desaparecido. E mesmo assim, as unidades ucranianas, especialmente as de drones, mantiveram um nível altíssimo de efetividade. A liderança em janeiro ficou como o grupo alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia, que confirmou algo fundamental. Esta guerra já não se decide só nas trincheiras, mas sim na inteligência, tecnologia e precisão. Um dos dados mais reveladores está no céu. Os operadores de drones interceptores derrubaram um número recorde de drones Shahed, com o grupo Nemesis liderando paralelamente. A Ucrânia reforça os sistemas de defesa aérea de pequeno porte e, junto com seus parceiros, fecha o acesso russo a tecnologias ocidentais que Moscou continua usando para atacar civis. Menos drones inimigos no ar significa menos mortos em terra. E há uma mudança ainda mais profunda, a robotização do campo de batalha. Mais de 100 unidades já realizam missões com sistemas não tripulados, quase 7.500. Só em janeiro, e a Terceira Brigada de Assalto lidera esse processo. O objetivo é brutalmente lógico, que o trabalho mais perigoso seja feito por máquinas, não pessoas. Que as perdas do inimigo continuem aumentando e que os soldados ucranianos tenham mais chance de voltar vivos para casa. E agora, um dos golpes mais devastadores e menos barulhentos. Durante semanas, repetiu-se o mito de que a Rússia continuava usando o Starlink livremente na linha de frente. Não. O que aconteceu em 5 de fevereiro não foi uma falha técnica. Foi, nas palavras do assessor do Ministério da Defesa para Assuntos Tecnológicos, Sergei Bresketov, uma verdadeira catástrofe para o exército russo. Naquele dia, os terminais Starlink usados pelos ocupantes pararam de funcionar em massa. O resultado foi imediato: colapso do comando, ruptura total da coordenação e ataques interrompidos em vários setores da linha de frente. Os próprios canais russos admitiram isso. Nenhum reinício funcionava, nenhuma gambiarra resolvia, o sistema estava morto. Segundo os relatos, a situação fez o exército russo voltar ao caos de fevereiro de 2022, quando as unidades não conseguiam se comunicar entre si e cada movimento era feito às cegas. Numa guerra em que drones, artilharia e ataques dependem de conexão constante, isso é um baita problema, eu diria. É um bloqueio operacional total. A Ucrânia foi transparente, inclusive sobre seus próprios problemas. Algumas unidades tiveram interrupções, principalmente aquelas que não tinham concluído a tempo a verificação dos terminais privados. Mas aqui está a diferença fundamental. Do lado ucraniano, o sistema é restaurado, os erros são corrigidos e alternativas são ativadas. Do lado russo, não há solução rápida nem plano B. Tudo isso é resultado de uma decisão estratégica. Somente os Starlink autorizados funcionam, o resto é desligado. A SpaceX aplicou contramedidas contra o uso não autorizado, inclusive em drones Shahed. A Ucrânia fechou uma brecha crítica e o efeito foi imediato. Sem Starlink, o exército russo perde olhos, ouvidos e cérebro. Esta não é uma história sobre satélites. É uma lição brutal sobre a guerra moderna. Quem controla a tecnologia, controla o campo de batalha. Amigos, se eles não forem, compartilhe este vídeo e deixe sua opinião nos comentários.
abaixo. Eu também gostaria de saber de onde você está nos assistindo. Deixe sua opinião nos comentários. E por fim, um final clássico, como nos livros didáticos. A Rússia reage como sempre reage quando perde o controle real. Ele entra em pânico e ameaça com uma guerra nuclear. No dia 5 de fevereiro, expirou oficialmente o Tratado New START, o último grande acordo entre os Estados Unidos e a Rússia, que limitava o número de ogivas nucleares. Moscou não só deixou o tratado morrer, como também declarou que não se considera mais limitada por nenhum acordo. Traduzindo do linguajar diplomático, ameaça. O Kremlin acompanhou a declaração com um espetáculo. Dmitry Medvedev usou as redes sociais para falar sobre uma nova era sem freios, chegando a fazer referências a Game of Thrones e ao inverno nuclear. O mesmo roteiro de sempre. Quando a Rússia perde terreno real, tenta recuperar o poder semeando o medo. Eu adoro. Mas a realidade é diferente. Enquanto isso, Moscou protesta, enquanto os Estados Unidos e a Rússia mantêm canais militares abertos. Em Abu Dhabi, foi retomado o diálogo direto entre comandantes para evitar erros e escaladas acidentais. Segundo o Axios, ambas as partes negociam continuar respeitando de fato o espírito da sociedade, do tratado, por pelo menos 6 meses. O mundo não ficou sem freios, apesar do barulho russo. A reação internacional confirma isso. A China expressou sua preocupação. O Vaticano pediu a restauração do controle nuclear. Ninguém aplaude Moscou. Ninguém vê isso como uma libertação. Todos interpretam isso como irresponsabilidade. E a chave ucraniana é clara. O chanceler Andriy Sybiha já advertiu: não devemos ceder à chantagem nuclear russa. A Rússia já violou o tratado em 2023. Agora usa sua inspiração como arma política e não tem recursos econômicos para uma nova corrida nuclear de verdade. Sua economia resiste, a guerra devora o orçamento e seu poder depende cada vez mais da mentira. Esse é o recado final. E é simples. Quando a Rússia perde o controle no campo de batalha, ela grita, ameaça e agita o fantasma nuclear. Não porque seja mais forte, mas porque já não consegue impor respeito de outra forma. Como eu disse, isso não é força. A Rússia não é forte. Está apodrecendo com seu próprio veneno. É um reflexo de um regime que já não consegue inspirar respeito e recorre ao medo como último recurso. Obrigada por ficar até o final. Obrigado por estar bem informado e por não se deixar levar pelo espetáculo do terror russo. Eu sou Darina Tchatchenko, fiquem ligados e nos vemos no próximo vídeo sem filtros e sem distorção. Slava Ukraini!